Banda querida, saudades de vocês. Vamos pedir que o Espírito Santo desça mais uma vez sobre todos nós, já está em nós, mas que Ele aqueça o nosso coração para acolhermos a palavra que acabamos de ouvir do Evangelho. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda graça. Do Pai, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Confesso-lhes que não sou digno muitas vezes de falar da palavra de Deus. Me sinto pobre, pecador, miserável, mas sinto que devo falar porque sou instrumento de Deus e devo anunciar o Evangelho com o meu coração fraco, muitas vezes triste, abatido, mas eu não posso temer. Devo anunciar, reconhecer as minhas limitações, os meus erros, as minhas fragilidades, mas não viver à sombra dessas minhas misérias. Condivido isso com vocês porque nós sacerdotes, hoje neste domingo, que vocacionalmente rezamos pelos sacerdotes, nós precisamos da força da oração do povo de Deus, precisamos também rezar cada vez mais, para brotar em nós sempre a raiz da esperança, onde tudo começou, a paixão pela palavra de Jesus. Por isso que dizia a vocês, muitas vezes não me sinto digno, mas devo pensar e repensar e lutar de levar adiante aquilo que Jesus nos oferece com a sua palavra. Entendam todos que durante a vida pública de Jesus, que provavelmente foram 3 anos, Jesus se preparou para isso. E Jesus, ele falou muito pouco, ele repetiu muitas vezes as mesmas coisas. Escreveram muito sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, as curas. Mas vejam bem, Jesus não fez muita coisa, mas o que ele fez foi um testemunho dado aos olhos vivos para os seus discípulos darem continuidade à sua missão. Vejam isso, leiam a palavra, escutem a palavra. E hoje Jesus nos diz no Evangelho: pequeno rebanho, não tenham medo. O medo nos enlouquece. O medo nos diminui. Nos sentimos muitas vezes assim, como uma criança que se encolhe, com medo do novo que chega aos seus olhos. Não tenhamos medo de viver a nossa fé, por menor que ela seja, do jeito que aqui lhe digo, em poucas palavras. Não tenhamos medo de viver. A vida passa rápido demais e ela deve ser intensa. Muitas pessoas vivem mergulhadas no seu mundo negativo, com medo de tudo,
E é nessa hora que a gente precisa retomar e revigorar o tesouro que Deus nos deu, que Jesus hoje fala aos seus discípulos e também às pessoas que estavam próximas dele e ouviram. Tesouro. Qual foi o tesouro que Deus nos deu? A nossa fé. Pois bem, hoje Jesus nos convida a renovar a nossa fé. Uma fé cada vez mais autêntica, fiel, simples, sem ritualismo. O sacramento é fundamental na nossa fé, a confissão, a Eucaristia, mas a gente precisa viver com mais simplicidade a nossa fé e dar testemunho dela. A nossa fé não pode ser uma fé alienada. Vamos cruzar os braços e vamos viver a nossa fé. Rezar, rezar, rezar e esperar no estacionamento. Não, não podemos nos estacionar. Devemos levar adiante o primeiro amor, aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus muitas vezes tocou em nosso coração. E cada um sabe muito bem do seu chamado, a vez que sentiu o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus chegando em seu coração, em seus olhos. A fé do cristão, a nossa fé de católicos que somos, deve ser uma fé de atitudes concretas. De atitudes concretas. Eu estou há 1 ano e meio fora, no berço da nossa fé, em Roma, e nós vemos ali tantíssimas igrejas, pouquíssimas pessoas. Não há crianças, jovens raramente se vê, idosos dos seus 60 aos 90 anos. Você celebra para 6, 30 pessoas. Não vou generalizar, mas a grande maioria das igrejas vivem assim, um vazio tremendo. Porque não escutaram o chamado, porque não acreditam mais, porque perderam a fé, porque têm medo, e não vivem de forma concreta aquilo que Jesus pede hoje aos seus discípulos no Evangelho de hoje. Cuidem desse tesouro. A gente precisa cuidar da nossa fé. A gente precisa mostrar esse tesouro aos outros e não guardá-lo no cofre. Não. A minha fé é esta. Ela é minha e eu dou testemunho concreto dela. Esse é o meu tesouro. O seu você pode conquistar, mas você deve dar testemunho que você possui esse tesouro. E eu vejo, acredito e digo que a nossa atitude concreta de testemunhar a nossa fé é de acolher mais o outro. Acolher mais o outro. A nossa igreja católica apostólica romana, a nossa igreja, eu que sou igreja, você que é igreja, nós precisamos acolher mais. A criança, o adolescente, o jovem, a viúva, o idoso, o ancião, a pessoa desesperada que chega até você, que chega até mim, Padre, eu preciso da misericórdia, eu quero batizar o meu filho, eu preciso casar na igreja católica. A nossa igreja é do sim, e a gente precisa acolher a pessoa separada. Quem sou eu para julgar, para condenar? Acolher essas pessoas que chegam até nós desesperadamente, dar iniciativa. Que igreja é essa que eu vivo? Uma igreja fechada? Não. Acolher o gay, que ama, que faz caridade, que é igual a muitos de nós. Acolher as pessoas. A nossa igreja precisa ter o rosto da acolhida. E nós estamos vivendo isso e temos a imagem desse jubileu da misericórdia, que o próprio Cristo não carrega uma ovelha, carrega uma pessoa. E essa pessoa traz tudo isso dentro da sua personalidade, do seu coração. É pecadora, mas precisa de ajuda, de socorro. E quando o Evangelho fala
de serviço, é essa atitude nossa. Nós vamos servir dessa forma. Nós não somos profissionais da fé. Um profissional deve cumprir com competência o seu dever, dar o melhor de si, calcular o seu horário, fazer a sua programação, estar com a sua família. Mas nós católicos não podemos ser profissionais da fé desta forma. Não, precisa de ajuda é agora, eu tenho que dar iniciativa, faço eu. É assim que nós precisamos viver a nossa fé. E concluo dizendo que Jesus diz que é importante ficar atento. Jesus fala da vigilância. Qual é a vigilância nossa? Pensemos nisso. Como Jesus vai querer nos encontrar no dia final? Jesus anuncia isso. Eu acredito, eu tenho uma ideia e espero que assim seja. Como o nosso encontro aqui hoje. Jesus quer nos encontrar assim, com uma fé renovada, vivendo a fraternidade. E se a gente não viver dentro da igreja, será que a gente vai conseguir viver lá fora? Porque a gente tem que se questionar, gente. A nossa fé não pode ser uma fé alienada. Dentro da igreja a gente precisa viver esse amor. Quem sou eu para julgar o outro? Vamos nos acolher, porque nós merecemos isso, porque somos criados por um Deus que nos fez por amor. E esse é o desejo de Deus, que a gente viva bem, que a gente faça o melhor de nós, para nós nos realizarmos, não, para que o outro seja realizado com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha fé, ainda que seja pequena, mas eu estou lá, caminhando, seguro. Pensemos nisso, com carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus,